Olá, eu sou Luciana Tudeia e essa é uma aula do Instituto de Gigi, que compõe a trilha Consciente, Caminhos para uma Educação Antirracista. E o tema de hoje é Memórias da África, explorando a temática africana em sala de aula. Trazendo aí, esse olhar, a África é um continente muito rico em história, cultura, em diversidade. No entanto, muitas vezes a abordagem educacional sobre a África em sala de aula tem sido muito superficial e estereotipada. É essencial considerar a importância de explorar a temática africana de forma mais profunda e precisa, a fim de promover uma compreensão mais completa e respeitosa desse continente e de suas contribuições para o mundo. Nessa aula, nós vamos mergulhar aqui um pouco nas memórias da África e descobrir como podemos enriquecer nosso currículo ao explorar a rica herança africana. Entender a África é muito importante e requer um pensamento crítico. Uma das principais metas é descobrir a verdade por trás das histórias falsas, ficções e imagens fantasiosas que nos trazem sobre o continente. Embora existam estereótipos em relação a outros lugares e pessoas, a África enfrentou mais preconceitos do que qualquer outro continente. E esses preconceitos ainda afetam a forma como as pessoas a veem hoje em dia. A importância de estudar a África vem da diversidade geográfica e cultural. A África é o segundo maior continente do mundo. Suas fronteiras abrangem uma variedade incrível de paisagens, culturas e línguas. Explorar essa diversidade pode abrir a mente dos alunos para o mundo além dos seus horizontes. As contribuições históricas, A África desempenhou um papel fundamental na história da humanidade, com civilizações antigas como o Egito e a rica história das rotas comerciais transafricanas. Essas contribuições são frequentemente negligenciadas nos currículos ocidentais. O contexto também contemporâneo. Compreender a África é essencial para entender as questões globais atuais, como o comércio, a política, migração, desenvolvimento. Ignorar a África limita a nossa compreensão do mundo. A gente também precisa desafiar os estereótipos e preconceitos. Muitas vezes os alunos são expostos a estereótipos específicos sobre a África, como retratos negativos da pobreza, conflito e subdesenvolvimento. Devemos desafiar esses estereótipos e promover uma imagem mais precisa e positiva do continente. A colonização e exploração. A história da colonização europeia na África é uma parte importantíssima do seu passado. Estudar esse período ajuda os alunos a entender as consequências do longo prazo da exploração colonial. E as abordagens pedagógicas, a gente pensar em narrativas diversificadas, apresentar uma variedade de perspectivas africanas por meio de textos, de literatura, de filmes e recursos de professores, que inclui autores e criadores africanos nas leituras e nas discussões. História oral. Explore a tradição da história oral da África, convidando pessoas que possam vir contar, convidados, utilizando materiais de história oral para compartilhar as histórias ali africanas, as suas experiências, as suas tradições. A gente fazer projetos interdisciplinares, projetos de incentivo que abordam os temas africanos de maneira interdisciplinar, envolvendo história, literatura, geografia, arte, música, matemática, ciências. Pensar em conexões locais ajuda os alunos a fazer conexão entre a África e as suas próprias comunidades, identificando ali as influências culturais africanas em todo o mundo. A gente pensando em recursos e avaliação, A bibliografia, a gente precisa fornecer uma lista de leituras e recursos relevante para que os alunos aprofundem o seu conhecimento. A avaliação também precisa ter um entendimento dos alunos por meio de projetos de apresentação, divulgação em grupo, ensaios que promovam essa compreensão crítica e contextualizada da África. É importante compensar a forma como vemos a África, porque o afropessimismo contribui para manter políticas que causam problemas em muitas partes do continente.
O afropessimismo está relacionado a objeções políticas, sociais, que afetam a cidadania, mesmo em países com muitas pessoas de ascendência africana, como é o caso do Brasil. Algumas dessas objeções políticas defendem a ideia de que a solução para a pobreza é a exclusão, é desfazer o fraco sistema estatal que tenta combater a pobreza, o desemprego e a dependência de grandes empresas internacionais. As ideias sobre a África sempre estiveram ligadas à ambição de controlá-la e usá-la como um contraste com a Europa, que se via como dominante. Portanto, nós precisamos compensar nossa visão da África para compreendê-la melhor. Explorar a temática africana em sala de aula não é apenas uma questão de inclusão, mas uma oportunidade de enriquecer a educação de nossos alunos, desafiando estereótipos, promovendo a compreensão global e celebrando a rica herança e diversidade do continente. À medida que nós embarcamos nessa jornada de descoberta das memórias da África, nós estamos capacitando nossos alunos para se tornarem cidadãos globais, mais informados e compassivos, prontos para enfrentar os desafios aí nossos do dia a dia, com uma compreensão mais completa e respeitosa do mundo que os rodeia. Essa foi mais uma aula do Instituto de Gege. Não esqueça de ler o material indicado, assistir os vídeos, pois ele complementa o aprendizado do tema. Obrigada e até a próxima aula.